Olá, eu sou o professor Marcelo e seja bem-vindo à nossa aula de interpretação textual. Você sabe o que é um texto? Nós lemos todos os dias. Podemos ler receitas, contos, romances, jornais, artigos, enfim, há uma infinidade de textos para serem lidos. Eles estão esperando apenas por um leitor. Alguém que seja inspirado o suficiente para sentar-se numa cadeira confortável, pegar um livro em suas mãos e deliciar-se com o prazer da leitura. Para entender melhor a interpretação textual, nós precisamos primeiro entender a estrutura do texto. Um texto narrativo, ele tem um narrador. O narrador pode ser um observador que viu um determinado fato e o está relatando ao leitor. Ele pode ser um personagem que também conta a sua vida para o leitor. Ainda na estrutura do texto, nós temos personagens. Os personagens são construídos com características físicas e também com características psicológicas. Pense bem num personagem que você conhece, por exemplo, do Rei Leão. Certamente você já assistiu, reassistiu e cansou-se de assistir, mas ainda quer continuar assistindo. Simba é um leão. Você lembra a cor de Simba? Certo, é essa mesmo que você pensou. O que deixou Simba triste? Será que foi a morte do pai? Simba se sentiu culpado pela morte do pai? Ele fugiu? O que aconteceu com ele ao longo do filme? São essas perguntas que nós precisamos nos responder para descobrir como se cria um personagem. O terceiro ponto da estrutura do texto são os fatos. Fato é um acontecimento, é algo que ficou registrado, que alguém viu, que alguém anotou e que agora está sendo relatado no texto que está sendo lido. O clímax, dentro de uma narrativa, é o ponto alto da narração. É onde acontece o momento de maior tensão entre as personagens. É geralmente no clímax que nós ficamos ansiosos para chegar ao final e descobrir o que acontece. Será que aquele personagem consegue realizar o seu sonho? Ou ele infelizmente não consegue? E o desfecho é o final da nossa história. Gênero, fábula. Vamos conhecer a estrutura da fábula. A fábula geralmente é um texto curto. Ela é uma ficção. Nós usamos animais e objetos inanimados para ensinar o leitor sobre algum assunto. É uma narrativa alegórica. A fábula é escrita em prosa, quer dizer, existem parágrafos com falas de personagens e geralmente usa-se o que nós chamamos de discurso direto, quando o personagem fala e o escritor usa um travessão para representar a sua fala. Linguagem simples é o quarto ponto do gênero fábula. São palavras conhecidas que não necessitam de um dicionário complexo ao seu lado para ficar buscando significados e fazer uma interpretação profunda. E por fim, a reflexão. Toda fábula nos mostra algo que deve ser praticado. Geralmente é um ensinamento moral. A reflexão através de uma fábula só é adquirida quando nós analisamos o seu conteúdo. E para colocar isso em prática, nós vamos ler agora a fábula O Vento e o Sol, do escritor Esopo. Vamos lá? Vamos ler juntos. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força.
Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desesperado, então o vento retirou-se. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o esplendor sobre o homem, que logo sentiu calor e despiu o paletó. Veja bem, na fala do sol, o autor usou um travessão. É isso que mostra que nós temos aqui um discurso direto. Você precisa ficar atento a quem está falando. O narrador dessa fábula, ele é um narrador observador, ele não é uma personagem da história. E quem são as personagens dessa história? O sol, o vento e o homem, o viajante, que estava passando ali por a estrada e foi simplesmente usado para uma disputa entre o sol e o vento. O que essa fábula nos ensina? Qual é a reflexão que ela nos traz? Ser bondoso ou ser violento? E então, o que você acha que o sol foi? Bondoso ou violento? Pense e discuta com alguém que você conheça. Vamos realizar uma atividade? Nessa atividade você vai colocar em prática o que você aprendeu nessa aula. Vamos lá. Analisar um texto requer uma leitura fluida, na qual se conhece o vocabulário usado pelo escritor. Além disso, é preciso seguir alguns passos, como identificar o tipo textual, situar a narrativa no tempo e no espaço, identificar os personagens, apontar o desfecho da história. Leia a fábula a seguir e responda as questões adiante. Nós não vamos ler novamente a fábula porque ela é a mesma que nós lemos agora há pouco. Então, faça uma releitura e responda as 5 questões que estão aqui no final da página. Veja só, quem é o autor da fábula? Qual é o título do texto? Quem são as personagens apresentadas na fábula? Qual é a motivação dessas personagens? O que elas estão buscando realizar? E o que as faz realizar isso? Pense bem. E a última, qual é o fato narrado e o desfecho da história? Qual o ensinamento que essa fábula nos transmite? Responda a essas questões analisando o texto e relendo-o quantas vezes for necessário. Espero que você realize a atividade com sucesso e até a próxima aula.